A paz do Senhor para os irmãos, a todos que irão assistir e ouvir essa videoaula referente à nossa lição de número 8 da revista da Escola Bíblica Dominical, editada pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, sob a direção e orientação do nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação de Vera Cruz, cooperador Fabiano Pucotti, estarei ministrando e gravando essa videoaula. Lição de número 8, que tem por título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por texto áureo, temos a passagem de Efésios, capítulo 2, verso 20, que nos diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Por verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Leitura bíblica em classe está lá também na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. E no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia ou também na própria revista da Escola Dominical. Por objetivo geral, a lição tem o seguinte: ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Explicar objetivos específicos. Explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós, por meio de seu Espírito Santo. Apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Resumidamente, a lição ela vai tratar sobre a pessoa de Cristo como base, como pedra fundamental, como pedra de esquina, dentro do contexto de construções do período bíblico. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Passando rapidamente a nossa introdução, para que possamos, dentro do tempo que nos foi proposto, estarmos estudando esta lição, eu estarei passando rapidamente a introdução da revista da Escola Bíblica, que se encontra na página 55, e que nos traz o seguinte: tudo isso ligado à formação da igreja. A reconciliação ela foi efetivada por meio da cruz, ou seja, por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. A igreja ela é comparada a um edifício. Cristo é a pedra angular deste edifício. Assim como havia a necessidade dentro dos padrões de construções de grandes edifícios e de pequenos edifícios, de uma pedra angular, que era a pedra principal de toda e qualquer construção, a qual ela sustentava todo o edifício. Assim também Cristo ele é apresentado como pedra angular, ou seja, é Ele quem sustenta
da sustentação à sua igreja. E o fundamento é a doutrina e o testemunho dos profetas. Doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E também tem como objetivo a introdução, o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor. Tudo isso encontramos ali na nossa introdução. Não vamos estar lendo a revista porque o tempo não permite, a aula ficaria muito longa. Passando ao tópico 1 da lição, onde tem por título um edifício espiritual. Vamos tratar no subponto 1 sobre o santuário judeu. Santuário esse que era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Ou seja, se tinha algo que simbolizava Israel, o orgulho que Israel sentia por ser povo de Deus, isso era o templo que fora construído lá em Jerusalém. E o templo traduzia, sintetizava todo o orgulho que Israel tinha como povo de Deus. Israel tinha, por ser o povo pertencente à aliança que Deus formara com Abraão, quando da sua chamada da terra de Ur dos Caldeus, para então formar de Abraão um povo em particular. E esse povo veio a ser o povo judeu, ou a nação de Israel. Então Israel tinha o templo como símbolo maior desse exclusivismo. Obviamente que esse exclusivismo era uma questão particular e peculiar de Israel como nação, não de Deus, porque Deus havia chamado Abraão para formar dele uma grande nação com um propósito maior, que era de dentro do plano da salvação, de Israel ser uma nação pela qual os povos viriam a conhecer a Deus e o plano da salvação, o plano da redenção através da pessoa de Cristo. Claro que Israel, como povo, distorceu este propósito divino e acabou transferindo para o templo todo o seu exclusivismo, né? Todo o seu exclusivismo com o povo de Deus. Chegando no tempo do profeta Jeremias, lá no capítulo 7 e versículo 4, a ter entre o povo uma expressão, da qual Jeremias advertiu o povo para que eles não fiassem a sua confiança naquilo que falavam acerca do templo. O povo tinha uma expressão de uso corrente naquele período, em que Jeremias advertia o povo acerca do juízo que Deus traria através de uma nação ímpia, mais precisamente o povo caldeu, o povo babilônico, através do seu rei Nabucodonosor, que Jeremias advertiu o povo que Deus traria um juízo sobre Israel devido ao seu desvio, a sua incorrência em práticas pecaminosas que contrariavam aquilo que a lei condenava e que Israel devia seguir como prática de vida
em relação à comunhão que eles deveriam ter com Deus. O povo se expressava da seguinte forma para Jeremias: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, eles deduziam que Deus não iria exercer juízo. Tamanho era a representação do templo como símbolo dessa exclusividade que Israel tinha como povo de Deus, que eles deduziam que Deus não traria juízo, porque o templo que estava edificado, que foi edificado por Salomão, estava lá construído, e Deus não exerceria tais juízos sobre a nação, não traria tais juízos, promovendo destruição com relação à nação, e tampouco com relação ao povo. Porém, Jeremias advertia o povo que Deus não estava preocupado com o templo, mas sim com o povo, com a condição espiritual em si do povo. Com a condição espiritual, que o povo permanecendo nas suas práticas pecaminosas, traria certamente os juízos de Deus previstos na lei, previstos na lei que Deus deu a Israel. Mas Israel continuou se fiando e confiando que Deus não promoveria tal destruição devido ao templo, e ignorou o juízo que se avizinhava. Com relação ainda ao templo, dentro do subponto 1, o santuário judeu, esse santuário, o templo em si, ele era símbolo de exclusivismo para o povo judeu, mas também ele era símbolo de uma inimizade entre judeus e gentios. Ao judeu era franqueada pela lei a oportunidade de prestar os seus sacrifícios e a sua adoração, né, no templo. O judeu, ele podia trazer o seu animal dentro do que a lei exigia e entregar ao sacerdote, e o sacerdote examinava esse animal, estando dentro das condições que a lei exigia. Esse animal ele era sacrificado em adoração a Deus. Mas os gentios não desfrutavam desse mesmo privilégio. Tanto que no templo havia um lugar destinado aos gentios, um lugar somente, eles poderiam chegar somente até ali, que era chamado Pátio dos Gentios. Aos gentios, não era franqueada essa oportunidade de prestar a sua adoração a Deus através dos sacrifícios que eram apresentados no templo. E isso era objeto de inimizade entre judeus e gentios. Nós vamos ver no decorrer da lição que Cristo, através do seu sacrifício na cruz, ele aboliu essas leis cerimoniais, e leis estas que promoviam a inimizade entre os dois povos. Jesus Cristo, ele aboliu esta questão, esse ponto da lei judaica que nós tratamos como leis cerimoniais, que consistia em ritos, em apresentação de sacrifícios no templo, continuamente, diariamente, e uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, como expiação para o pecado de toda a nação de Israel. E Cristo ele vem e aboliu esse aspecto da lei judaica. Após a sua morte, não há mais necessidade
de apresentação desses sacrifícios. Até porque esses sacrifícios, eles eram sombras, apontavam para algo maior. A própria palavra de Deus vai falar em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, que o sangue de animais, de touros e vacas e os animais que eram ali apresentados, eles não tiravam pecados, eles não removiam os pecados do povo, ou do indivíduo em si. Aqueles sacrifícios eram aceitos por Deus como um ato de fé que a nação ou o indivíduo apresentava, um ato de fé que alguém morreria em seu lugar. Os sacrifícios, eles tinham essa finalidade de apresentar, de apontar que alguém tomaria o lugar do ofertante. Até porque a palavra de Deus é bem clara que a pena ela é exigida do transgressor. Isso quando Deus criou Adão e advertiu a ele que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz ali a ele que se Adão comesse daquele fruto, certamente morreria. E nós bem sabemos que o salário do pecado é a morte. E essa pena ela é exigida do transgressor. Mas ali, no contexto da apresentação dos sacrifícios, alguém toma o lugar do transgressor. Aquele animal que era apresentado ali, que era entregue ao sacerdote, examinado e posteriormente sacrificado, ele tomava o lugar daquela pessoa. Ou seja, Deus queria que o povo aprendesse, por meio da fé, que alguém haveria de tomar o seu lugar, que alguém morreria por ele para que os seus pecados fossem então perdoados. Seguindo aqui para o subponto 2, o santuário cristão. Destaquei alguns pontos sobre a questão do santuário, sobre o santuário cristão. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O primeiro edifício, que era o templo, levantado e construído pelo rei Salomão, ele propriamente não era a morada de Deus, como nós podemos deduzir, ou como era deduzido pelo povo judeu. O próprio Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, ele afirma que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Não habita em templos feito por mãos de homens. Mas agora o cristão ele é tido e ele é comparado e ele é de fato a morada de Deus em espírito. No Evangelho de João, capítulo 14, e no verso
23, vamos indo rapidamente para lá, para que nós possamos ler essa passagem muito importante. Jesus nos diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Veja que Cristo está apontando aqui que aquele que ama, aquele que o ama, será amado de Deus, né, guardará a sua palavra, e ele e o Pai virão para esse, e farão nele morada. Ou seja, como que isso se efetiva? Como que isso se concretiza na vida do cristão? É por meio do Espírito Santo de Deus. O Pai, o Filho, habita no cristão através do seu Espírito Santo. Ou seja, podemos dizer que o cristão ele tem habitando dentro de si, em termos, a plenitude de Deus, através do Espírito Santo que habita nele. Cristo deixa bem claro que o Pai, ele e o Pai viriam para esse e fariam nele morada. Ou seja, essa morada ela se concretiza, se efetiva pelo Espírito Santo que nos é dado, ao qual nós recebemos quando nos convertemos a Deus, quando aceitamos a Cristo como o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Ainda dentro desse subponto 2, sobre o santuário cristão, ainda destacamos. Salomão reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Destacando aqui Isaías, colaborando com essa passagem de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, usando a passagem aqui de Isaías, capítulo 66, verso 1. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Deus, não há uma morada física construída por mãos humanas, no qual ele possa estar habitando, no qual possa lhe servir de habitação. Ainda temos aqui dentro do subponto 2, o templo e pedras vivas. Ou seja, havia um edifício material formado por pedras e por outros materiais como madeira, ouro, prata e tantos outros recursos que Salomão usou para a construção do templo lá em Jerusalém. E os cristãos, eles são comparados como pedras vivas. Obviamente, um dos recursos mais utilizados na antiguidade para a construção de templos, haja vista também as pirâmides e muitos outros edifícios construídos na antiguidade, eles eram construídos, na sua grande maioria, por pedras. A pedra era usada em grande escala para a construção de templos, construção de edifícios, até de moradias. Haja vista o modelo de construção dos judeus, né, nos tempos bíblicos. Uma pesquisa rapidamente e você vai ver qual era o modelo das casas
né, basicamente de pedras. Basicamente de pedras. E o cristão, ele é tido como pedra viva. Se para o templo, para o edifício material, era necessário o uso de pedras, para o edifício espiritual não é diferente. Só que com uma diferença. Nós cristãos somos tidos como pedras vivas. Como pedras vivas. E o ajuntamento dessas pedras é que forma esse edifício chamado igreja. Chamado igreja. Haja vista que, quero frisar aqui ainda, que por meio da cruz, Cristo, abrindo um parênteses, por meio da cruz, Cristo ele fez a reconciliação de ambos os povos, tanto de judeus e gentios, formando um novo povo, que é a igreja. Ou seja, a igreja é formada tanto por judeus como por gentios. Tudo isso pela sua obra efetivada na cruz do Calvário. Deus reconciliou ambos os povos num só e formou a igreja. Então a igreja, ela é a formação de esses dois povos, a junção desses dois povos, da reconciliação desses dois povos. Aí nós já temos também uma clara direção, porque Cristo é a base, é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que era usada como base, como alicerce de toda e qualquer construção, principalmente de templos, de grandes edifícios em Israel. Porque era sobre esta pedra principal que era levantado todo o edifício. E essa pedra, as paredes se encontravam sobre essas pedras. Havia a junção das paredes se davam sobre essas pedras, trazendo para o entendimento espiritual, ou seja, tanto judeus como gentios, a união desses dois povos estão sob a pessoa de Cristo, Mas algo que é interessante sobre essa questão de pedras vivas, fazendo assim uma comparação sobre as pedras que eram usadas lá para a construção do templo, e sobre comparando com o cristão como pedras vivas, as pedras que foram usadas lá para a construção do templo em Jerusalém, você pode estar acompanhando lá e verificando em 1 Reis, capítulo 5, versículos 17 e 18, essas pedras, elas seguiam um determinado padrão para a sua utilização. Um determinado padrão para a sua utilização. Essas pedras eram pedras grandes, né? Essas pedras eram lavradas também. Seguia-se um processo, obviamente, para que as pedras pudessem serem usadas na construção do templo, para que fossem usadas na construção do templo. Essas pedras, elas tinham que primeiro ser cortadas de uma rocha, ou seja, elas tinham que ser separadas. Essas pedras elas precisavam ser separadas. Então elas eram cortadas de uma rocha para que então elas pudessem ser usadas. Separação. Segundo, essas pedras elas eram lavradas. Ou seja, essas pedras eram trabalhadas, né? Essas pedras elas não
podiam seguir para ser usadas no templo, sem antes elas serem trabalhadas. Elas não podiam servir na edificação da construção do templo sem antes serem lavradas. Ou seja, elas eram primeiro trabalhadas, primeiro separadas, cortadas, né? Depois lavradas. Então, após esse processo, essas pedras, alguns apontam que essas pedras também eram marcadas, né? Que essas pedras também eram marcadas. Eu não encontrei assim uma referência tão precisa e tão específica sobre essa questão da marcação das pedras, mas sobre o processo de separação, ou seja, de extração, de separação dessas pedras, ou seja, elas precisavam ser cortadas, primeiramente, né, depois lavradas. Isso está claramente aqui na passagem de 1 Reis, capítulo 5, versículos 17 ao 18. Né? A questão delas serem marcadas, não encontrei de forma tão específica. Trazendo para um entendimento espiritual, né, o cristão segue o mesmo processo. Né? Ele segue o mesmo processo. Primeiro, ele é separado, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, né, temos a justificação dos nossos pecados, somos perdoados dos nossos pecados, somos considerados justos, né, e separados, ou seja, somos considerados santos na presença de Deus. Depois, segue um processo de trabalhar, né, de lavrar essa pedra. Talvez uma possível comparação à regeneração a qual sofremos, né, na presença de Deus. E seguindo ainda dentro desse contexto de 1 Reis, capítulo 5, verso 17, uma vez a pedra sofrendo todo esse processo, aí então ela podia seguir, né, para Jerusalém, para que ela fosse edificada na construção do templo. Ou seja, somente pedras que houvesse passado por um processo de preparação, as pedras que tivessem passado por um processo que tivessem sido lavradas, elas podiam compor a edificação do templo, né? A edificação do templo. Não eram qualquer pedras, não era qualquer pedra, ou a pedra não é de qualquer maneira que ela seria usada na edificação do templo. Também não é diferente com o cristão. Não é de qualquer maneira que o cristão, que você pode pertencer à Igreja de Cristo. Não é de qualquer maneira. Existe um trabalhar de Deus na nossa vida. Existe uma separação, né? Uma pedra é separada. Existe uma preparação, né? Essa pedra é lavrada, ou seja, ela é trabalhada nela. Coisas que nós cristãos aprendemos nas Escrituras, que aquele que em nós, como está lá em Filipenses, aquele que em nós, ou em vós, Paulo falando à igreja em Filipos, que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia glorioso da vinda de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos em constante trabalhar de Deus na nossa vida, né? Uma obra que ela só vai ser concretizada na volta de Cristo. Continuando. Após tudo isso, todo esse processo de extração da pedra, da sua preparação, enfim, aí então essa pedra ela era trazida e
ela era usada na edificação do templo. Diz lá a passagem de 1 Reis, capítulo 5, verso 7, como as traziam, né? Como as traziam. Edificava-se a casa com as pedras preparadas. Como as traziam, se edificava. De maneira que nem martelo, nem machado, nem o instrumento de ferro se viam na casa quando a edificavam. Ou seja, uma vez que a pedra sofresse, que a pedra passava por esse processo, ela podia seguir para a construção, para servir na edificação. E nada mais ali era feito, então, com aquela pedra, porque ela estava apta a ser usada. Não tinha nada mais que precisasse ser retocado naquela pedra. Possivelmente um símbolo apontando para a perfeição que é exigida, né, a qual o cristão deve buscar na obra de Deus, na presença de Deus. Na presença de Deus. Ou possivelmente até a santificação, né, a qual nos é exigido. E assim, uma vez devidamente preparados, nós podemos estar formando e entrar nessa formação como pedra viva que compõe a Igreja de Cristo. Seguindo para o subponto 3 da lição, a pedra angular, né? Cristo, a pedra angular, a pedra do ângulo, dentro do contexto das construções, ou seja, a pedra de esquina, a principal pedra, aonde repousaria o encontro das paredes. Né? Sobre esta pedra, as paredes eram repousadas e as paredes eram sustentadas sobre estas pedras, que era a pedra da esquina, a pedra angular. Essa pedra ela precisava ser uma pedra de excelentes condições, porque todo edifício estava repousado sobre ele. Estava repousado sobre esta pedra angular, sobre a pedra de esquina. Há uma passagem muito interessante, obviamente, como todas, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 23 versículo 13 ao 20, que fala sobre onde Cristo aponta para ele como pedra sobre qual a igreja estaria edificada, que é a passagem de Mateus capítulo 16, verso 13 ao 20. No discurso onde Cristo argumenta e pergunta aos seus discípulos acerca do que os homens falavam acerca dele. Né? Uns falavam, João Batista, um profeta. E Jesus, perguntando aos seus discípulos, perguntou, e vós? Que dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segue seu discurso, e Jesus falou, bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai, né, que te revelou. E o interessante ali é que Jesus disse, e tu és Pedro. E tu és Pedro. O nome Pedro, ele vem de origem grega, e ele quer dizer Petros, que é fragmento de rocha, pedra, um fragmento de rocha. E quando Cristo se refere a ele diz, sobre esta pedra, se referindo a Cristo, a pessoa, Cristo se referindo à pessoa dele, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta pedra, pedra no original grego é Petra,
que aí já aponta para uma pedra de maior escala, de maior grandiosidade, maior tamanho, um rochedo, uma pedra maior. E isso aponta para Cristo como uma pedra angular, a pedra principal. É a que dá a sustentação, de qualquer edifício. E a igreja está sustentada, né, sobre a pessoa de Cristo. E ele diz aqui nesse discurso, nessa passagem, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja que a igreja está edificada, obviamente, sobre a pessoa de Cristo. Sobre a pessoa de Cristo. Seguindo aqui para o tópico 4, Cristo, a pedra principal. Cristo, a pedra principal. Salmo 118, verso 22, diz lá que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a principal cabeça da esquina. Obviamente que a pedra, para ser usada numa construção, ela passava por uma análise. E a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra de ângulo, ela era submetida a um rigoroso processo de escolha, de análise, para que então ela fosse usada na construção e essa construção fosse segura e atendesse aos objetivos ao qual essa edificação estava sendo construída. Mas a passagem do Salmo 118, verso 22, já uma profecia, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. O interessante é que o próprio Cristo vai falar sobre essa passagem também, que os edificadores, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta se tornou a principal pedra da esquina. Ou seja, analisaram-se a pedra que era para ser a pedra principal, a pedra de esquina, e chegaram à conclusão que essa pedra não era boa, que essa pedra não apresentava as condições para a sustentação de um edifício. E rejeitaram esta pedra. Mas é esta que os edificadores rejeitaram. Foi essa que Deus elegeu para ser cabeça da esquina. Se nós formos lá para a passagem de Isaías 53 ou 55, se não me falha a memória, há uma pergunta ali por parte do profeta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pegando toda a passagem ali, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado os trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E continua. Ele foi oprimido, verso 7, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ou seja, a passagem de Isaías capítulo 53 é uma profecia clara
a respeito da pessoa de Cristo. Da rejeição que ele sofreria por parte dos homens, ou seja, por parte dos edificadores. Essa pedra que eles rejeitaram era essa que era a pedra eleita por Deus para a edificação da sua igreja, para a edificação da sua obra. Os homens rejeitaram a pedra, a principal pedra, a pedra que seria a principal, que era a pessoa de Cristo. Nós bem sabemos sobre a rejeição, o não reconhecimento de Israel como nação acerca da pessoa de Cristo, que eles ainda aguardam o Messias, que nós, igreja, aceitamos e recebemos como Salvador da nossa vida, o Messias que veio e morreu na cruz para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Então a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por Deus. A passagem de Isaías 53 fala do ministério e fala da rejeição da pessoa de Cristo por parte de Israel, por parte dos edificadores. Mas essa pedra é sobre ela que a igreja está fundamentada. Partindo para o tópico 2 da lição, o conceito dos apóstolos. O conceito dos apóstolos. O fundamento, tópico 2 tem por título, o fundamento dos apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Eu destaquei aqui uma passagem muito interessante, em Mateus capítulo 13, versículo 11, aos discípulos, ou apóstolos, foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos discípulos, aos apóstolos, foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, foi a eles, primeiramente, a quem Cristo dirigiu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. E, posteriormente, eles foram e seriam enviados da parte de Deus para pregar o Evangelho. Podemos ver na grande... quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ali está bem claro o caráter apostólico, ou seja, a natureza da questão da palavra ou do apostolado, ou seja, enviado, mensageiro. Jesus ele dá uma ordem. Uma das ordenanças da igreja é ide e pregai o Evangelho. Ou seja, vocês estão sendo enviados, serão enviados, né, a pregar o Evangelho a todas as nações. Obviamente, começando por Jerusalém, Samaria, né, e até os confins da terra. Seguindo aqui ainda, dentro do conceito dos apóstolos, no subponto 2, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. No que estava fundamentado a doutrina dos apóstolos? Obviamente, sobre a pessoa de Cristo e sobre os seus ensinamentos. Tudo aquilo que eles ouviram de Cristo durante o seu ministério terreno. O próprio Jesus, ele fala lá na passagem, lá no Evangelho, segundo escreveu João, que o Espírito Santo os fariam lembrar de tudo quanto ele os havia dito.
Ou seja, nos dias durante o ministério de Cristo, não havia ninguém registrando os seus ensinos, os seus feitos, mas o Espírito Santo faria com que os apóstolos, os discípulos, eles lembrassem de tudo o que Jesus ensinou durante o seu ministério a ele. E então, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas está fundamentada sobre o ensino de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, e sobre o seu ensino, né, sobre o evangelho que Cristo trouxe, primeiramente, constituindo 12 homens, né, como discípulos, posteriormente apóstolos, e posteriormente esses apóstolos seriam transmissores de tudo quanto eles tinham ouvido da parte de Cristo. Em 1 João, capítulo 1, verso 3, eu tenho posso colocar assim como uma passagem que fundamenta esse subponto 2 do tópico 2 da revista da Escola Dominical. Que o João, né, ele, inspirado, ele vai escrever: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja que João ele vai sintetizar aqui, no verso 3, o que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos. Como apóstolo, como enviados por Cristo, dentro da natureza apostólica, de enviado, de mensageiro, João ele sintetiza o que vimos e ouvimos. E era sobre isso, que estava, era isso que era o fundamento da doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, acerca daquilo que eles ouviram e viram da pessoa de Cristo durante o seu ministério terreno. Era isso que constituía o fundamento, a doutrina dos apóstolos e o fundamento dos profetas, sobre o que viram e sobre o que ouviram. Passando rapidamente ao tópico 3, para que possamos concluir esta aula, dentro do tópico 3, edificados para a morada de Deus. Edificados para a morada de Deus. Vou apenas frisar aqui o subponto 1, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Edifícios bem ajustados. Lembra lá das pedras, que elas eram primeiro separadas, depois eram cortadas, separadas, trabalhadas, lavradas, preparadas para então serem usadas no templo com o objetivo de que ali tivesse um bom encaixe, né? A construção ela tivesse bem ajustada, né? Aquela construção ela fosse bem ajustada. E não é diferente com o cristão.
que nós somos edificados para a morada de Deus. Ou seja, Deus ele habita na sua igreja. Ele habita na sua igreja. E esse edifício ele deve ser bem ajustado. Eu destaquei aqui algumas passagens, por exemplo, a de Filipenses capítulo 1, verso 6, que vai nos falar, Paulo falando aos filipenses, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Né? Aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo. E também a passagem de Efésios capítulo 4 e versículo 12. Efésios capítulo 4, verso 12, que nos fala sobre a constituição de pastores, de profetas, pastores, evangelistas, para que a Igreja de Cristo ela seja capacitada e preparada para toda boa obra. Lembra aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, há uma necessidade de que o edifício ele seja bem ajustado. Seja bem ajustado. Há uma necessidade muito grande de esse ajuste nós podemos entender por união, por unidade do corpo de Cristo. Nós cristãos, como pedras vivas, precisamos estar bem ajustados. Esse edifício que é a igreja, esse templo, que é edifício espiritual, ele precisa estar coeso. Essas pedras vivas que são os cristãos, elas precisam estar bem ajustadas. Elas precisam estar bem ajustadas. Um edifício, se ele não estiver bem ajustado, ele vai apresentar rachaduras, ele vai apresentar falhas que podem comprometer o seu funcionamento. Então, talvez não promova a sua ruína, a sua queda, mas compromete o seu funcionamento. Compromete o seu bom funcionamento. Por isso que nós precisamos desse ajuste. Precisamos desse ajuste. Amém? Eu quero ler a conclusão rapidamente e estar finalizando esta videoaula. Conclusão diz o seguinte: a comparação com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos chegamos à unidade da fé. Atos capítulo 14, Atos capítulo 4, versículo 12 e 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogada. O apóstolo Paulo, para concluir, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar sobre quem edifica, usando lá a passagem de 1 Coríntios, que ninguém pode colocar outro fundamento ao qual já está posto, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Então, não se pode mudar o fundamento, que é Cristo. O fundamento, ele precisa permanecer. Quem hoje faz a obra de Deus, prega o Evangelho, não pode estabelecer outro fundamento do qual já está posto, que é a pessoa de Cristo. Amém? Eu finalizo essa aula e agradeço a confiança do nosso superintendente, cooperador irmão Fabiano Porcote. Amém?